Pessoal, muito bom dia, bem-vindo a mais um programa 30 minutos para se aposentar com ações. Estamos de volta aqui agora um pouco para falar da nossa carteira de aposentadoria e também depois eu vou falar um pouco sobre o melhor setor da Bolsa em 2018, só no ano que vem. Então realmente é um setor que a gente vem avaliando, a gente vai começar os estudos hoje, a gente já está começando a conversar com algumas empresas para olhar para o ano que vem, para ver se pode fazer parte da nossa carteira de aposentadoria em ações. Lembrando que esse nosso programa aqui é um programa de longo prazo, a gente precisa ter realmente consistência, né? Acompanhar semanalmente as mudanças na nossa carteira, no nosso acompanhamento. Se você não conseguiu acompanhar o programa desde o começo, é muito importante a gente fazer esse trabalho junto, esse trabalho consistente. Para ações é muito importante a gente acompanhar a carteira pelo menos semanalmente aqui no nosso 30 minutos para se aposentar com ações. É muito importante. Naquela primeira recomendação a gente pegou um rally muito forte em Usiminas, muita gente realizando lucros, conseguiu realizar lucros, apesar de a gente ainda gostar de Usiminas. E aí a gente vai falar de uma das nossas recomendações que faz parte aí da nossa carteira do programa. Talvez a gente está olhando de novo a Usiminas com carinho. A Usiminas sofreu muita desvalorização nos últimos 2, 3 dias. Realmente existe uma oportunidade, uma janela de compra aí para as ações da Usiminas, mas hoje a gente vai falar de um outro case que faz parte da nossa carteira de aposentadoria. Então, se você está começando hoje, viu o programa hoje pela primeira vez, não precisa entrar em desespero, é importante olhar um pouco dos programas anteriores. A gente fala, de vez em quando a gente traz uma empresa aqui, a gente fala de alguns conceitos mais de fundamentos das empresas, do setor, dos concorrentes, mas também a gente tem esse acompanhamento da carteira semanalmente para a gente se aposentar o mais rápido possível. Muita gente entrando em contato fala assim, pô, em quanto tempo eu consigo se aposentar? Né? Eu estou pensando aí em 15 anos, talvez com essa tendência de alta, com essas valorizações que a gente tem conseguido construir junto nessa carteira de longo prazo, com certeza essa aposentadoria ela pode vir mais cedo, dependendo aí do montante que a gente quer ter de renda no médio e longo prazo, quando a gente se aposentar. Mas é importante a gente ter essa participação em ações visando uma aposentadoria mais tranquila. E o momento continua muito favorável, inclusive tem saído notícias não só aqui na Infomani, mas em todos os jornais aí, que realmente o momento é favorável e aí a gente continua recomendando aqui na XP, reduzir as parcelas na renda fixa. O investimento em renda fixa realmente ficou para trás, não tem mais aquelas rentabilidades, a famosa rentabilidade de 1% ao mês, isso ficou para trás, esqueçam. A nova realidade do Brasil é a realidade de juros baixos e para investimento, a realidade exige maior participação nos investimentos em ações. Tá? Então, a gente vai falar um pouco agora no primeiro bloco de um case que faz parte da nossa recomendação. A gente começou essa recomendação nas semanas passadas. Para quem está acompanhando agora, a gente continua recomendando na carteira, ou visando aí o médio prazo, ou seja, o final desse ano. Essa ação deve continuar com desempenho favorável. Além dos fundamentos favoráveis, existe um momento que deve continuar impulsionando essa ação em bolsa agora no curto e médio prazo, que faz parte da nossa carteira de aposentadoria, além dos dividendos fartos que essa empresa pode distribuir. E no segundo bloco a gente vai falar talvez do melhor setor de 2018, lembrando que é um setor que sofreu muito em 2015, sofreu muito em 2016, sofreu muito também, vem recuperando aos poucos em 2017, mas que em 2018 pode ser talvez o melhor setor da bolsa no ano que vem. A gente vai falar um pouco disso no segundo bloco. Então vamos subir aqui na apresentação, a gente vai falar um pouco sobre o melhor setor da Bolsa em 2018 no segundo bloco. Agora no primeiro bloco a gente fala rapidinho sobre as ações da Braskem, BRKM5, que são as ações da Braskem, da Petroquímica Braskem, que apresentam maior liquidez. Então sempre é importante a gente olhar um pouco pela questão da liquidez. Tá? Em resumo, as ações estão passando por um momento, a companhia está passando por um momento muito forte operacionalmente, os resultados estão muito bons e é por isso que a gente recomenda Braskem na nossa carteira de aposentadoria. Né? De novo, reforçando. Marco, eu perdi os programas anteriores, né? Não consegui acompanhar, perdi aquele rally de Usiminas. Vamos construir a carteira de hoje, a partir de hoje, né, para quem está chegando agora.
E as nossas duas recomendações a gente realizou um pouco de Uzi Minas, e a nossa recomendação agora é Braskem e Smiles. Mas a gente já falou em outros programas, hoje a gente vai dar o foco aqui na Braskem, e talvez a gente volte a diversificar também, talvez semana que vem eu trago para vocês, eu estou reavaliando, ver se faz sentido ou não na nossa carteira aí de aposentadoria, voltar a ter um pouco de Uzi Minas, porque a ação se desvalorizou muito. Lembrando que a gente realizou ali na faixa dos R$9, um pouco próximo disso, e agora a ação está abaixo de 8, então talvez faça sentido, a ação está se valorizando muito no dia, né, no pregão dessa sexta-feira, e realmente pode ser que tenha aberto uma janela de oportunidade. Mas hoje a gente vai focar aqui na Braskem, tá? Uma das ações que a gente vê, de novo, potencial de valorização de em torno de 20% aí daqui até o final do ano, mas é uma ação que apresenta muito mais potencial de valorização se a gente olhar para os fundamentos da ação, para os fundamentos da companhia, tá? Então, basicamente, o que a gente tem hoje? A empresa, ela trabalha com um mercado que chama de spread, ou seja, a diferença entre o que ela compra e o que ela vende, basicamente, né, de uma forma bem resumida. Então, não necessariamente o petróleo subindo, o petróleo caindo, as ações vão se valorizar ou não. O importante é que esse spread, essa diferença, esteja favorável para o produto dela, para o produto petroquímico, e esses spreads estão extremamente favoráveis e daqui para frente, né, pelo menos até o final do ano, eles devem continuar numa tendência positiva. Então, essa é uma tendência global para o setor inteiro, lembrando que a Braskem tem uma grande participação no mercado local e também tem participações no exterior, principalmente na América do Norte, no México, nos Estados Unidos. A Braskem também, os resultados operacionais de curto prazo permanecem muito sólidos, tá? Lembrando, agora a gente está começando a temporada de balanço, as ações devem reagir positivamente, né? Não deixe para comprar depois do balanço, comprem as ações antes do balanço, tá? A empresa deve divulgar, provavelmente na primeira quinzena de novembro, o resultado referente ao terceiro trimestre de 2017. Então, não compre as ações depois do balanço. As ações tendem a reagir positivamente ao balanço. Vamos antecipar esse movimento e montar essa carteira antes da divulgação, que a reação deve ser positiva, os resultados estão vindo muito fortes. Terceiro ponto que justifica a nossa recomendação, possível distribuição adicional de dividendos. Se vocês não recordam, em 2016 a empresa fez uma distribuição extraordinária de dividendos, foi muito, muito bom. Só em relação àquela distribuição, o dividend yield, dependendo da metodologia que você utilizava, foi cerca de 7%, foi muito forte, lembrando com uma projeção de Selic de 7,25%, 7%, até abaixo de 7% para o final do ano, ou seja, só através dos dividendos você vai ter a sua rentabilidade na renda fixa, além do ganho de capital da valorização da ação. Então, é por isso que a gente precisa ter ações nas carteiras de aposentadoria, faz todo sentido, o momento é favorável, e só através de dividendos de uma ação como a Braskem, você pode ter toda a sua rentabilidade da renda fixa, além do ganho de capital. Então, a empresa, o ano passado, fez uma distribuição extraordinária de dividendos. Esse ano de 2017, como o resultado é muito forte, a geração de caixa é muito forte da empresa, né? Não existe nenhum grande projeto, nenhum grande investimento. Existem investimentos, lógico, que a empresa está fazendo, mas a empresa ela pode distribuir, voltar a distribuir de novo, extraordinariamente, grande parte do resultado, grande parte do seu caixa. É possível que isso ocorra ainda em 2017, essa distribuição. Lembrando também que os dois principais controladores são Petrobras e Odebrecht, né? São dois grandes acionistas precisando de recursos, faz sentido fazer essa distribuição tanto por conta da Braskem, tanto por conta desses dois acionistas controladores. Então, muita atenção a essa distribuição de dividendos, né? A empresa não anunciou, né, ainda essa distribuição, mas como aconteceu em 2016 e pela situação financeira da empresa, é de se esperar que ocorra de novo mais uma distribuição extraordinária de dividendos aí no curto, médio prazo, tá? O valuation continua muito atrativo da ação, tá? Então a gente tem aqui 5 pontos do porquê a gente recomenda comprar a ação da Braskem na nossa carteira aí de aposentadoria, 30 minutos para se aposentar com ações. Valuation muito barato, a gente vai ver nas próximas telas uma metodologia. Então, não se atentem ao gráfico da ação, né? A empresa vem gerando cada vez mais caixa, todo trimestre, todo ano vem gerando caixa maior, só que a ação não vem refletindo esses resultados
muito fortes aí nos últimos 2, 3 anos. E o momento é favorável, lembrando também que a Petrobras já anunciou a possibilidade de venda, o interesse de vender a sua parte na Braskem, e o que a gente acredita é isso, se realmente ocorrer uma mudança no bloco de controle dessa ação, essa ação ela vai ser precificada muito forte. Quando vai acontecer isso? Não sabemos, né? Já temos alguns meses esperando esse movimento, provavelmente ele vai ocorrer aí numa janela de próximos 12 meses, mas quando ocorrer não vai dar tempo de novo, essa ação ela vai se valorizar muito forte. A Petrobras já vem sinalizando de que tem interesse em se desfazer desse ativo e a Odebrecht também poderia, num movimento desse, ou continuar no bloco de controle ou até mesmo vender sua participação, mas a Petrobras já é público que ela tem interesse em vender a sua participação. Quando isso ocorrer, as ações vão se valorizar muito forte, então por isso que é importante ter essas ações agora no curto prazo, antes do resultado, antes desse movimento, e os resultados operacionais continuam muito bons. A gente tem 5 bons motivos aqui para ter Braskem agora no curto prazo, tá? Na nossa carteira de aposentadoria. Depois a gente vai carregando ou fazendo troca de posições nessa carteira. Tá? Então, se a gente olhar para o gráfico aqui na tela, realmente as ações têm se valorizado, tá? Mas a gente vê um desempenho muito aquém do potencial de valorização dessa ação. Tá? Então, você fala assim, Marco, agora você vai recomendar com a ação já está R$ 42,00. Tá? Mas a gente vê no próximo gráfico de que, se a gente fizer uma avaliação relativamente simples, né, uma avaliação por múltiplos, a empresa vem consistentemente gerando mais caixa, gerando mais EBITDA. Tá? Então, essa geração de caixa não vem sendo precificada nas ações. Então, se a gente olhar para trás, lá em 2013, né, quando a ação era muito melhor precificada, ela era negociada nesse múltiplo, né, nessa avaliação, a 6 vezes, né, ou seja, 6 vezes a geração de caixa operacional EV/EBITDA. Hoje ela está sendo negociada 4 vezes. Então, se realmente reduzir essa percepção de risco do papel, que deve ocorrer no curto e médio prazo, essa ação poderia ter um potencial de valorização de 50%. Tá? A gente acredita que vai se valorizar 50%? Não. Tá? Mas seria justo que no momento que a empresa entregue melhores resultados, volte a distribuir muitos dividendos, ter uma percepção de risco com possibilidade de mudança no bloco de controle, essa ação tem muito potencial para se valorizar no curto e médio prazo. Tá? Então, uma ação muito descontada, com bons fundamentos, com possível distribuição de dividendos extraordinários, o dividend yield pode ser mais do que a renda fixa que você tem. Então, faz todo sentido a gente ter Braskem hoje e carregar dentro do nosso portfólio aí de aposentadoria. Tá bom, pessoal? No próximo bloco, eu vou falar do melhor setor em bolsa para 2018, tá? Mas só para terminar esse bloco, a Braskem deve ser uma das ações no Ibovespa, na bolsa, na B3, que deve mais se valorizar no final desse ano de 2017, por isso que a gente continua muito otimista e recomendando aí na nossa carteira de aposentadoria, no nosso 30 minutos para se aposentar com ações. E para quem vem acompanhando, eu acho que a aposentadoria está cada vez mais perto, né? Então, a rentabilidade está tão forte nas ações que tem muita gente já pensando em antecipar a aposentadoria. Então, no próximo bloco, a gente vai falar do setor como um todo, a nossa análise que começa agora, falando do melhor setor de 2018. É um pontapé inicial que a gente vai se aproximar cada vez mais dessas ações para fazer os filtros, ver quais são os melhores ativos, ver se é algum elegível para a nossa carteira aqui. Então, obrigado a todos. No próximo bloco, a gente volta até daqui a pouquinho. Tchau!